pessoal, boa tarde para todos. Estamos aqui hoje no dia 5 de maio, uma tarde de domingo. Hoje é uma data muito especial, tanto para mim quanto para minha família, porque é aniversário do meu irmão Jabes. E já de antemão eu quero parabenizar você, meu irmão. Que Deus continue te abençoando, te dando saúde, te dando graça, te dando paz e te dando alegria. Que Deus ele venha realizar todos os seus projetos, todos os seus sonhos, e que você, acima de tudo, venha ser uma pessoa feliz. É o que eu desejo para você. Hoje eu quero trazer um estudo, é um estudo rápido, mas porém bem dinâmico, bem direto. E eu acredito que esse estudo vai ser muito importante para quem tem o costume de pregar, para quem tem o costume de usar púlpitos, de usar tribuna. Então, para você, pregador, eu quero trazer esse estudo, porque vai servir, vai ser uma ferramenta muito útil na sua vida, tá bom? Hoje eu quero falar sobre 3 coisas. Quero falar sobre exegese, sobre exegese e sobre anacronismo. São 3 palavras que eu tenho certeza que muita gente não conhece, inclusive pregadores. Exegese, exegese e anacronismo. Essas 3 palavrinhas que vai ajudar muito você na sua pregação. Eu quero estar explicando de forma rápida. Depois eu vou me deter em algumas dessas palavras que eu acabei de falar. Eu quero explicar de forma rápida a primeira, a palavra exegese. O que significa exegese? Exegese, ou exegese bíblica, é quando você vai trabalhar com uma passagem bíblica, com um versículo, quando você vai preparar um esboço para a sua pregação, e aí então você resolve trabalhar com a exegese bíblica. O que é uma exegese bíblica? A exegese é você estudar o texto, você conhecer o texto, você saber tudo aquilo que o escritor, quando escreveu, queria dizer, qual era a cultura da época, qual eram os costumes da época, qual era a religião que rodeava ali, onde o próprio escritor escreveu, naquele determinado local. É você conhecer tudo relacionado à época em que o escritor escreveu. Então a exegese, você vai tirar do texto aquilo que de fato o texto está dizendo e trazer para a nossa atualidade. Então quando alguém vai trabalhar com uma palavra usando a exegese bíblica, ele vai sempre extrair o original do texto. Ele vai extrair aquilo que o escritor de fato queria dizer. Então a exegese é trabalhar com o texto na sua integralidade, de forma integral, sem você acrescentar nada, sem você adicionar nada, mas somente aquilo que o texto quis dizer. E aí então o Espírito Santo de Deus, através da exegese bíblica, vai trazer uma aplicação para os dias de hoje. Então, o mais adequado para nós, pregadores, para quem gosta de usar tribuna, púlpito, de estar pregando a palavra de Deus, seja qual for a plataforma, você usar a exegese bíblica, porque você desse jeito estará sendo fiel ao texto. Você estará sendo íntegro em relação à palavra de Deus, porque você vai extrair somente aquilo que a palavra de Deus está dizendo. É aquilo que o escritor escreveu na sua época. Então você vai extrair do texto para as nossas vidas nos dias de hoje. E isso é exegese bíblica. O que seria uma exegese? Aí não é exegese, é uma exegese. O que seria uma exegese? Seria o oposto da exegese. Enquanto na exegese nós tiramos aquilo que está no texto e trazemos para a nossa atualidade, a exegese faz o contrário. A exegese vai tirar aquilo que você tem em mente, aquilo que você
cria na sua cabeça, né, quando você lê um texto, e aí você vai trazer aquilo que está na sua mente para dentro do texto sagrado. Então a exegese é o seguinte: a exegese, né, ela é trabalhada assim. Você lê um texto para pregar, você lê um sermão ali, prepara um sermão, prepara um esboço, e aí então você tira uma ideia em relação àquilo que você leu, você vai tirar um estudo, uma pregação em cima do que você leu, vai criar uma ideia na sua mente e vai tirar aquilo que está na sua mente e trazer para dentro do texto. É o contrário da exegese. E aí que mora o perigo. Porque quando nós trabalhamos somente com exegese bíblica, ou com exegese, né, porque pode acontecer, né, da gente trazer ideias erradas. Pode acontecer da gente trazer ideias do homem para dentro do texto. E não aquilo que o Espírito Santo de fato queria que nós trouxéssemos. Então, quando a gente vai trabalhar com a exegese, né, a exegese ela é muito perigosa. Porque às vezes você cria uma ideia que não tem nada a ver com o texto, que não tem nada a ver com aquilo que o escritor escreveu, não tem nada a ver com a cultura e com a época em que foi escrito, e você traz aquela ideia para dentro do texto e aí quer explanar aquilo para a igreja ou para as pessoas que estão ouvindo. E aí pode acontecer de você trazer um erro, uma interpretação, né, um raciocínio do homem, um raciocínio errado e não algo que o Espírito Santo nos deu. Então, quando você for fazer uma exegese, trazendo aquilo que está na sua mente para dentro do texto, ora antes, peça a direção do Espírito Santo para que você trabalhe com essa exegese, para não acontecer que você venha, né, trabalhar com aquilo que você mesmo criou na sua mente. E a última palavra, e que eu quero me deter mais, é a palavra anacronismo. O que significa a palavra anacronismo? Anacronismo é você trazer algo que foi escrito numa época, né, trazer algo que aconteceu em um tempo longínquo, em um tempo distante, num passado bem distante, e você querer trazer aquilo que era do passado distante como se fosse para os dias de hoje. Entendeu? É como se você, por exemplo, vamos falar de história geral. Vamos supor que você está na escola, está estudando sobre a história geral, né, sobre o descobrimento do Brasil, sobre o descobrimento da América, né, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral e assim por diante e tal e tal. E aí você lê aquela história, né, do passado, em 1500, 1600, né, e aí algo dentro daquela história, daquela época, você vai querer usar aquilo que era daquela época para os dias de hoje. Isso acontece demais também dentro da Bíblia, o anacronismo. É você querer trazer algo de uma época, algo que era somente para aquela época, somente para aquele tempo, mas usar aquilo que era para aquele tempo nos dias de hoje. Isso é um anacronismo. É você trabalhar fora da cronologia. Eu vou dar um exemplo bíblico. Por exemplo, os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, eles proíbem a transfusão de sangue, né? Para eles é proibida a transfusão de sangue, porque, segundo eles, o Antigo Testamento fala em que nós não podemos nem ingerir o sangue, né? Que está lá no livro no livro de Levíticos, Deuteronômio, ali por ali. Está escrito que o homem não deve ingerir sangue. E aí, por causa dessa palavra, eles vêm dizer que o homem não pode fazer uma transfusão de sangue. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando Deus, né, ele dá ordem para o povo de Israel não ingerir sangue, Deus estava falando sobre as carnes, né, sobre o animal sacrificado a Deus. Porque o sangue, na Bíblia, simboliza a vida. É por isso, né, que toda carne que deveria ser comida, ela deveria ser cozida ou ela deveria ser assada ao ponto de não ter mais sangue. Por isso que Deus diz que o homem não deveria ingerir o sangue. Só que os testemunhos de Jeová dizem que por causa dessa palavra,
o homem ele não deve fazer uma transfusão de sangue, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até mesmo porque na época em que Deus disse isso, né, para o povo de Israel, nem sequer transfusão de sangue existia. E esse ingerir o sangue é no sentido, né, de comer uma carne mal passada, né, que tinha sangue, que muitos nos dias de hoje, né, não estou falando de cristão, né, nem de judeu, nem nada, mas no sentido geral, hoje em dia a pessoa quando vai assar uma carne em casa, muitos gostam da carne mal passada, cheia de sangue, né, mas isso é proibido na Bíblia. Isso é proibido na Bíblia. Então é esse tipo de coisa que Deus está falando. Não tem nada a ver com transfusão de sangue. Até mesmo porque uma transfusão de sangue, ela vai ajudar uma outra pessoa, né, a ter vida, a não morrer, né, a melhorar e assim por diante. A gente sabe, né, que quando uma pessoa está precisando de sangue, se a gente puder ser um doador, vai ajudar demais essa pessoa. Então não tem nada a ver. Aí o que que eles fazem? Eles fazem um anacronismo tirando aquilo que Deus falou no Antigo Testamento, que não tem nada a ver com transfusão de sangue, e trazer isso para os dias de hoje como se tivesse a ver. E não tem nada a ver. Uma outra coisa, que também não tem nada a ver, que as pessoas usam muito nos dias de hoje. Existe, né, uma passagem bíblica, lá em Levíticos, né, que diz que o homem não deve fazer marca no seu corpo. E aí eles usam essa palavra, que está escrito lá na época, nos dias de hoje, como se fosse a tatuagem, proibindo a pessoa de fazer a tatuagem. É lógico que eu não vou fazer uma apologia à tatuagem, até mesmo porque eu acredito que a tatuagem em si não tem problema nenhum, mas ela de certa forma, né, causa escândalo, isso falando no sentido cristão, né, no sentido do meio evangélico. Para muitas denominações, a pessoa que faz uma tatuagem, ela causa um escândalo na vida de outro. Então aquilo que traz às vezes um mau testemunho, né, ele vai soar de forma negativa. Mas só que o que está escrito lá no Antigo Testamento em relação a deixar marca no corpo, não tem nada a ver com tatuagem, até mesmo porque não existia tatuagem naquela época. O mais certo, o mais correto, a interpretação mais comum, né, daquele texto é a automutilação, porque naquela época, né, o povo, eles eram muito mais ligados à religiosidade, à espiritualidade, eles eram muito, né, não é como nos dias de hoje, as pessoas não levam a religião muito a sério, mas naquela época, né, independente de qual religião as pessoas tinham, eles levavam, né, essas religiões a sério, né, seja lá qual for a crença deles, mas eles levavam a sério. E muitas dessas pessoas, naquela época, né, muitos judeus, né, seja eles aqueles judeus de nascimento, ou seja proselitista, ou seja qual for, eles tinham o costume de usar automutilação, que é, né, usar algum tipo de ferramenta com uma peça amarrada na ponta, para se automutilar, deixando marcas nas costas e machucado nas costas, né, até sangrar. Então Deus, quando ele vai falar, ele vai proibir esse tipo de atitude, ele vai proibir esse tipo de ritual, porque na verdade era um ritual. A automutilação era um ritual na época, né, na vida de algumas pessoas, não eram todas. E tinham algumas pessoas que eram prosélitos, né, que haviam aderido ao judaísmo, que tinham o costume da automutilação. Aí Deus proíbe, não é para vocês deixarem marcas nos seus corpos. Então não tem nada a ver com tatuagem, tem a ver com automutilação do corpo. Isso era proibido. E aí as pessoas fazem um anacronismo desse texto para os dias de hoje, querendo alegar que está falando sobre tatuagem, sendo que nem tatuagem na época não existia. Mas lembrando, eu não estou fazendo apologia à tatuagem, tá bom? No meio cristão, né, não é comum fazer tatuagem, não é normal, né, acontece de pessoas fazer e tudo, mas tudo aquilo que traz um escândalo, né, para um outro irmão, então realmente é algo que soa negativo. Então o anacronismo é você tirar algo de uma época, quase que a exegese também,
e trazer aquilo para a época de hoje, sendo que não tem nada a ver. E esse anacronismo, muitas pessoas quando vai pregar nos púlpitos, quando vai ensinar, né, quando vai trazer o seu sermão, né, em cima de uma tribuna, eles leem um texto, eles interpretam aquele texto fazendo a exegese na mente dele, e aí eles tiram, né, aquilo, fazendo um anacronismo para os dias de hoje, como se de fato o texto estava dizendo isso. Sendo que às vezes o que você está pregando, o que você está trazendo para as pessoas que estão ouvindo, não tem nada a ver com o que foi escrito, né? Não tem nada a ver com o propósito do que foi escrito para os dias de hoje. Então esse negócio é muito perigoso. A exegese e o anacronismo é muito arriscado, por isso é importante nós trabalharmos com a exegese bíblica, que é trabalhar com o original do texto, com a fidelidade do texto da época, e aí então o Espírito Santo vai trazer a aplicação, né, correta para os dias de hoje. Então a exegese e também o anacronismo bíblico é muito perigoso, porque na maioria das vezes nós fazemos isso por conta própria. Nós fazemos isso com a criação da nossa própria mente e não com a direção do Espírito Santo. Mas se você, a partir de hoje, largar um pouco a exegese, ter cuidado com o anacronismo e trabalhar com a exegese, eu tenho certeza, né, que a sua pregação, que o seu ensino, ele vai ser muito mais, né, vai ser muito mais aceitável, primeiramente por Deus e depois pelo povo, do que, né, correr o risco da exegese e também do anacronismo. Esse lance de anacronismo, ele é muito interessante, porque até em relação a uma carta, que é a carta de Tiago, né, a carta de Tiago é uma carta muito interessante. Quando Tiago escreveu, segundo historiadores, né, segundo os estudos, a carta de Tiago foi escrito entre 50 e 60 depois de Cristo. E segundo historiadores, Tiago morreu em 64 depois de Cristo. Só que quando nós estudamos, né, com cuidado, de forma exegética, né, de forma respeitosa a carta de Tiago, nós vamos ver algo muito interessante, porque existe algo dentro dessa carta que, para mim, né, pessoalmente falando, eu vejo que essa carta é uma carta anacrônica. É uma carta em que foi escrito depois da época em que os historiadores disseram que ela foi escrita. Por quê? Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês verem. Uma carta anacrônica, que é a carta de Tiago. Tá bom? Isso é o que eu acredito, por causa do que está escrito. Está escrito assim, ó: Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Somente o capítulo 1 e o versículo 1 que eu vou estar falando. Está escrito assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Aí tem um ponto escrito: saúde. Então nós vemos aqui no versículo 1 do capítulo 1, né, Tiago escrevendo assim, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que andam dispersas. Tiago aqui, ele vem saudar a igreja, né, a igreja cristã. E aí ele cita aqui também uma saudação às 12 tribos que andam dispersas. Isso aqui é interessante, por quê? Porque a gente sabe que na época do Novo Testamento, né, na época do início da igreja cristã, dos primeiros anos da igreja cristã, as únicas tribos existentes que existiam naquela época, havia somente 2 tribos, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Quando a gente vai estudar a palavra de Deus, por exemplo, em 926 a.C., né, quando Salomão ele morre, e aí então
o reino de Israel ele é dividido, porque enquanto o reino de Israel está nas mãos de Saul, Davi e Salomão, o reino de Israel é um reino unido, né? Onde as 12 tribos estão unidas, juntas. Mas quando Salomão morre, aí diz a história, diz a Bíblia, que houve a separação das 12 tribos. Né? A Bíblia diz que 10 tribos foram para o norte, né, que é a tribo de Israel, foram para o norte, e 2 tribos ficaram em Jerusalém. 2 tribos ficaram em Jerusalém, que é Benjamim e Judá. Então houve a divisão das tribos. 2 tribos, que é a tribo de Judá, que foi Judá e Benjamim, ficaram em Jerusalém. E as 10 tribos, que são chamadas de tribos do norte, né, reino do norte, foram para o lado norte de Israel. Então houve, né, depois da morte de Salomão, houve a separação das 12 tribos, onde 10 foi para o norte e 2 ficaram no sul, ali em Judá, em Jerusalém. E aí então, por volta de 700 e pouco antes de Cristo, as 10 tribos do norte foram levados cativos pela Assíria. Né? Vieram os assírios e levaram as tribos do norte cativo para suas terras. Foi então da onde que houve, né, a miscigenação entre judeus e assírios, e aí surgiram também os samaritanos e assim por diante e tal. E aí então as 10 tribos foram extintas. Ficaram somente 2 tribos, que é Benjamim e Judá, né, em Jerusalém. E aí depois, por volta de 600 antes de Cristo, veio a Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e levou cativo as 2 tribos para a Babilônia. E aí a gente sabe então, né, do decorrer da história, que depois então dos babilônicos vieram os persas, dominaram a Babilônia, e aí então Ciro, ele liberta os judeus, dá a eles liberdade ou dá a eles condições de voltarem para sua pátria e reconstruir, né, os muros de Jerusalém e o templo e assim por diante. E aí então aquelas 2 tribos voltam de volta para Jerusalém. Então nós sabemos que 10 tribos foram extintas. A gente não sabe de fato para onde foram, por causa dos assírios que levaram elas. E as 2 tribos que foram levadas pela Babilônia e depois foram libertos por Ciro, eles voltaram para Jerusalém. E na época de Jesus, na época dos apóstolos, né, haviam apenas 2 tribos. E como a história diz que, inclusive Flávio Joséfo, né, um dos grandes historiadores, diz que a carta de Tiago foi escrita entre 50 e 60 depois de Cristo, nós sabemos que nessa época ainda haviam, né, parte das 2 tribos de Israel presente. As 12 tribos no total só foram extintas em 70 anos depois de Cristo, quando Tito, o general Tito, invade Jerusalém, né, e aí então o povo é disperso para outra terra. Aí então, depois do ano 70 depois de Cristo, as 12 tribos, de forma geral, foram extintas, né? Ficaram dispersas por vários lugares, por várias regiões. Mas antes do ano 70, antes de Tito invadir Jerusalém, ainda havia 2 tribos. E como a carta, segundo Flávio Joséfo, foi escrito entre 50 e 60 depois de Cristo, né? Aí Tiago diz assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Quer dizer, ele escreve uma carta, que é a carta de Tiago, né, para as 12 tribos, dizendo ele que está dispersa, sendo que na época em que a carta foi escrita, ainda havia 2 tribos. Aí ficou meio sem entender, tipo assim, mas peraí, se a carta foi escrita entre 50 e 60 antes de Cristo, e essas 2 tribos restantes só foi dispersa a partir do ano 70, por que Tiago então escreveu as 12 tribos dispersas, sendo que ainda havia 2? Entendeu? E aí então o que acontece? Por isso que nós consideramos essa carta anacrônica, ou seja, uma carta que foi escrita depois daquilo que os historiadores dizem que ela foi escrita.
porque ele saudou, né, a igreja, e ele saudou as 12 tribos dispersas pelas terras, pelo mundo. Sendo que ainda na época em que foi escrita a carta, não haviam sido dispersas todas as 12 tribos, mas havia sido dispersas somente 10. 2 ainda estavam ali. Mas ele escreveu as 12 tribos dispersas. Por isso que essa carta é considerada uma carta anacrônica. Ou seja, ela não foi escrita entre 50 e 60 depois de Cristo. Mas ela tem que ter sido escrita depois do ano 70, quando Tito invade Jerusalém, e aí sim as outras 2 tribos ficaram dispersas. Por isso que ela é considerada uma carta anacrônica, ou seja, uma carta escrita fora da época em que eles dizem que ela foi escrita. Tá bom? Então esse lance de anacronismo, né, quando a gente vai falar sobre cronologia, né, sobre a gente tem que ter muito cuidado. Quem vai pregar, cuidado com a exegese, cuidado com o anacronismo, cuidado, né, para você não errar, para você não falar coisa da sua cabeça, da sua mente, né, porque realmente a palavra de Deus é algo muito sério. Por isso eu quero deixar a dica: trabalhe com a exegese bíblica, trabalhe, né, com a fidelidade do texto, para que o Espírito Santo, né, através dessa fidelidade do texto, te dê a aplicação correta para os dias de hoje, para que você não venha fazer nenhum tipo de anacronismo e nenhum tipo de exegese que vem apenas da sua mente, apenas da sua cabeça, e não direcionada pelo Espírito Santo. Então eu deixo esse estudo rápido, né, e agradeço em nome de Jesus, e tenho uma ótima tarde a todos. E até a próxima.